Vamos agora ao capítulo 15, a ressurreição de Cristo. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Este capítulo vai ser muito importante, viu? Prestem atenção nisso, porque este capítulo é importantíssimo. Tá, Eliane, obrigada. É que ela passou uma mensagem sobre a outra pessoa. Bom, a ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que se lembrem da boa notícia que anunciei a vocês. Esta é a mensagem... Esta é a mensagem que vocês aceitaram e na qual continuam firmes. Qual a boa mensagem que Paulo passou aos outros? Essa é uma boa pergunta, filha. O que você acha? O que você acha, moça do Niterói? Qual foi a mensagem que Paulo passou? A principal? A boa nova que Paulo trouxe. A principal, de Paulo. Não é do amor. Não. De Se Paulo. fala que não tiver o amor, não. De Paulo, não. Não, do Cerezo. Não. Paulo. Não. O amor também, acho. Não. A principal mensagem do Paulo é a seguinte: Jesus Cristo está vivo. Eu vi ele depois da crucificação. É daquela do Paulo ter visto Jesus Cristo depois da saída da carne. Então a grande mensagem do Paulo, sabe qual é, filha? Existe vida depois da morte. Existe a ressurreição. Essa é a grande mensagem de Paulo, a grande boa nova que o Paulo trouxe. Porque ele não viu Jesus Cristo enquanto Jesus Cristo estava na carne. Ele só ouviu, falou com ele depois que Jesus Cristo saiu. Então o primeiro espírita é Paulo. Foi isso que Paulo foi anunciar. Olha, meu filho, existe a ressurreição, ou seja, existe vida, existe uma consciência espiritual. Ficou claro? Não é isso que ele fala aqui. Fale. Deixa eu dar continuidade. Esta é a mensagem que vocês aceitaram e na qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho. Isso, o acordo de Jesus Cristo. Evangelho quer dizer acordo. Então o acordo de Jesus Cristo é: viva como eu vivi, e você ganha lá, quando sair da carne, a consciência espiritual. Esse é o acordo, porque Evangelho quer dizer acordo. E o acordo de Jesus é: faça isso e você ganha aquilo, faça isso e você ganha aquilo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que a boa nova de Jesus Cristo. Olha, se você viver a vida que eu vivi, você vai alcançar a ressurreição. Quando sair da carne, você vai ter a consciência espiritual de volta. E é por meio do Evangelho que vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Por meio do Evangelho, por meio do acordo. Qual é o acordo? São os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe no Evangelho. Então veja, lá Jesus Cristo diz assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso faz parte do acordo entre você e Jesus Cristo para chegar à ressurreição. Agora, se você vive essa vida tendo um pai, uma mãe, um irmão que não são todos, você descumpriu o acordo. Você descumpriu o Evangelho. Então, por isso, você não chega aquilo. Então, é preciso compreender que o Evangelho do Novo Testamento é o acordo firmado por Cristo com você. Ele diz: se você fizer isso, se você viver assim, se você agir aqui, se ali você fizer isso, você ganhará a ressurreição. Isso é
o Evangelho do Novo Testamento. Mas nada que isso. É um acordo entre Jesus Cristo e a humanidade. Assim como Deus fez um acordo com a humanidade, e claro que não foi o Deus direto, este é o Novo Testamento, o novo acordo. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele, no Evangelho ou em Cristo? No Cristo. Eu entreguei a vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Isso, vamos só lembrar, isso eu já falei. Cristo não deixou uma folha em banco, ou seja, ele não pagou o seu pecado. Apagou? Pagou pelo seu pecado, né? Olha, pagou e você está livre disso, não é isso. Cristo pagou pelo seu... De Cristo morreu pelo seu pecado, quer dizer, Cristo, ao morrer, lhe ensinou qual é o seu pecado. Então, Cristo foi crucificado por quê? Porque os professores da lei eram intransigentes, porque o povo era desquente, porque todos amavam mais a si do que a Deus. Isso quer dizer, Cristo morreu pelos seus pecados. Morreu porque você é um ser humano. Porque se lá só tivessem espíritos com a consciência espiritual amando a Deus, não haveria crucificação. Claro, tudo faz parte da história, já estava tudo programado, mas nós está pensando no Xi. O Xi não existe, né? Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Viu o que eu falei? Essa é a boa notícia de Paulo, de que Pedro morreu e ressuscitou. Desculpa, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E tanto assim que ele aparece a um, aparece a outro. Ou seja, aquela consciência de que existe vida depois da vida. Essa é a boa notícia de Paulo. Então Paulo foi o primeiro espírita, porque foi o primeiro a dizer que existe vida depois da vida. Essa passagem aqui eu não conhecia. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Muitos desses ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. Isso, foi de... Ele se encontra com os apóstolos e fala com o povo no mesmo tempo, não é isso? Não entendi. Ele se encontra com os apóstolos e ele, né, transfigurado, né? Teve gente assistindo isso? Sim. Mais de 500 pessoas? Isso. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, apareceu também a mim, como alguém que nasceu espiritualmente de um modo que não é comum. Pois eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Ao contrário, tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. Não é um pouquinho modesto. Soberba. É o que eu disse. Paulo não era santo. Ele descobriu muita coisa, mas ainda estava lutando para colocar em prática. No entanto, não podemos criar ídolos. Não vamos idolatrar Paulo. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que tem trabalhado comigo. A emanação de Deus. Tudo que qualquer um faz é emanação de Deus. É a graça de Deus. É isso que Paulo está se conscientizando. Aqueles que querem ser apóstolos. Ou seja, que querem se dizer portadores da notícia de Deus. É preciso que todos compreendam que não são eles que fazem, mas é a graça de Deus através deles. A emanação de Deus. Na hora que um médium
compreender isso, ele vai parar de dizer que ele é médium de cula. Porque ele dirá, Deus é o culador e eu sou instrumento de Deus. É a graça de Deus que cula, não é minha mão, não é a energia, não é a ESA, não é nada disso. É Deus que cula, nem o remédio. Que aliás o remédio é um médium, né? É, porque é o instrumento da graça de Deus. Portanto, se fui eu ou foram eles, não importa. O fato é que isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. A nossa ressurreição. Se a nossa mensagem é que Cristo ressuscitou, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não há ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não ressuscitou. Isso, veja bem. Todo o Evangelho, ele é baseado na ressurreição. O acordo firmado por Jesus Cristo com a humanidade é de que você, se seguir o que Jesus Cristo falou, vai atingir a consciência espiritual. Esse é o acordo. Agora, se dizem que Cristo não ressuscitou e que os mortos não vão ressuscitar, para que viver? Se você não vai ter existência depois dessa existência, para que viver? E viver que eu falo é no sentido de buscar a Deus, de buscar a vida correta, de buscar a elevação espiritual. Se você não acredita nessa vida depois da vida, para que você vive? Para morrer. Porque é só isso que restou para você. É viver para morrer. É preciso você começar a compreender isso. Que a partir da hora que você nasce, você está para morrer. A qualquer segundo, a qualquer momento. E essa morte pode ser um fim ou pode ser uma simples transformação. Se você não acredita nessa transformação, você acredita no fim. Então para que viver? A Irene colocou uma mensagem, e aí a gente vai acusar Deus de injusto. Uns nascem com tanto, outros sem nada, uns doentes e outros saudáveis. Se não houver reencarnação, vida após a morte, pelo menos, Deus também não existirá. Concordo plenamente, só que eu estou falando mais alto do que a reencarnação. Eu estou falando na queixa da vida espiritual. Crença. Isso. Porque existem muitos que acreditam que a morte é o fim, que ele vai dormir, e que só quando Jesus Cristo voltar é que ele vai voltar à vida, à ação, à animação. Então, se eu não estou falando de encarnação, encarnação é um processo de elevação, mas eu estou falando na consciência de que você não muda nada na sua vida com a morte. É isso que nós precisamos compreender. Não, a ressurreição é uma mudança de consciência. E se eu não alcanço a ressurreição, eu não mudo de consciência. É isso que eu estou querendo dizer. É antes que entendeu que você está falando de vida após a morte. Já perdi aqui. E se Cristo não ressuscitou, não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque temos afirmado que ele ressuscitou Cristo. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou Cristo. Então tudo isso é uma farsa. Então toda a vida de Jesus Cristo é uma farsa. Então todo o Evangelho, o acordo firmado por Jesus Cristo com vocês, é uma farsa.
Se não há vida depois da vida, se não há animação depois da vida, então todo ensinamento é uma faixa. Tudo é uma faixa. Mas nós precisamos entender outra coisa. Que nós precisamos entender uma outra coisa. Tá certo, então eu acredito que existe uma vida depois da vida. Da morte. Depois da morte, depois da vida, né? Dessa vida. E aí eu te pergunto assim, se você acredita que existe uma vida depois dessa vida, eu lhe pergunto, o que você espera dessa outra vida? Esse é um ponto fundamental. Porque para aqueles que já têm a consciência dessa nova existência, fica a minha pergunta, o que você espera dessa outra vida? Que você vai continuar tendo a sua casa? Que você vai continuar tendo seu filho? Que você vai continuar tendo seu carro? Doce ilusão. Veja, primeira coisa, é você começar a ver a sentir que existe uma outra vida. Mas essa queixa deve lhe levar a um questionamento. Será que eu estou preparado para essa outra vida? Será que eu posso viver nessa outra vida? Porque, veja, se você está apegada à sua casa, como é que você vai viver essa outra vida? Se você está apegada ao seu filho, como é que você vai viver essa outra vida se ele vai ficar aqui, nessa vida? Então não adianta só também nós ficar eu sou espírita, eu acredito no espírito, eu acredito na reencarnação, tudo bonito. Mas eu não vivencio essa nova vida hoje. Eu sou espírita, quando morrer, eu vou me preocupar com isso. Mas agora eu vou me preocupar em viver essa vida material. Continuo perguntando, para que então viver? Veja, se você vai viver a eternidade como espírito, para que se preocupar em aprender a viver essa vida material, que ela vai acabar daqui a pouco? Não seria mais lógico, não seria mais inteligente você usar essa vida para aprender a viver a outra? Então veja, o acordo de Jesus Cristo é que você vai ter uma nova vida. E se você acredita nessa nova vida, você tem que começar hoje a se preparar para essa nova vida. Eu diria na palavra de vocês, você tem que aprender a morrer. Você tem que usar a vida para se preparar para morrer. É para isso que serve essa vida aqui. Para você se aprender a se preparar para morrer. Morrer como Jesus Cristo morreu. Porque se você não morrer como Jesus Cristo morreu, você não alcança a ressurreição. Como assim? Feliz e dizendo, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. É assim que você tem que aprender a morrer. A morrer a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada acontecimento. Cada decepção. A cada decepção. A cada decepção você aprender a dizer, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que se faça a vossa vontade. É isso que é o sentido da vida. É isso que é o sentido da ressurreição, do acordo. É isso que é o sentido do Evangelho, o acordo de Jesus Cristo com a humanidade. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, louve a Deus por tudo que Ele lhe dá, mesmo que você quisesse outra coisa. Aliás, também é o ensinamento do Krishna, que diz que você tem que sacrificar sua intenção a Deus. Aliás, é o mesmo ensinamento do Buda, que diz que você não pode se apegar aos seus desejos e paixões.
Aliás, é o mesmo ensinamento de todos os mestres, porque a verdade é só uma. Conhece a verdade e a verdade vos salvará. Ficou claro isso? Ah, tem alguma pergunta? Não, estava pensando que se a gente falar, né, por aí, tentar explicar, que eu não sei explicar para as pessoas que eu conheço, que nós vamos ressuscitar, assim, né, que não vamos morrer e tal. Daí eles vão falar, mas Jesus é Jesus, a gente né, não é nada, né? Não são todos que vão entender. Grande fala. Jesus é Jesus. E eu sou eu. Jesus é filho de Deus. E eu também. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu sou tanto filho quanto ele. Agora, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Na verdade é porque eu não quero. Porque eu não estou disposto a abrir mão dos meus passões, dos meus desejos, da minha intenção. Mas assim, falando nisso, a gente pode dizer que Jesus já tinha atingido um certo grau de Jesus ou que? Jesus já tinha atingido um certo grau de elevação para merecer se tornar um instrumento de Deus para fazer o que ele fez? Naquela vida, sim. Naquela vida ele estava apto a exercer aquela função mediúnica. Agora, em outras vidas ele pode não ter alcançado isso e não ter exercido. E aí precisa sair da carne, de apagar todo o seu ego para recuperar toda a sua consciência espiritual e aí voltar de novo ao trabalho. Jesus, o médium de Cristo. Porque na verdade, não é isso que a Michele falou, que as pessoas falam, Jesus era Jesus, quem sou eu? É que as pessoas veem ainda hoje Jesus como o mágico que fez o milagre, que fez isso e aquilo. Se a gente entende Jesus como um instrumento de Deus, fica mais fácil. Qualquer um de nós pode ser um instrumento de Deus. Não é só isso. As pessoas veem Jesus como usar ponto. Como se tivesse nascido ponto. Ele não nasceu ponto. De volta a dizer o que eu já disse. Nasceram ao mesmo tempo diversos Jesuses. E a história poderia ter acontecido com outros Jesuses. Agora, um deles estava mais apto naquele momento. Então aquele que foi o médium do Cristo foi o que estava melhor preparado naquela vida. Mas não quer dizer que em outras missões, em outras encarnações, fosse isso. Então, o Jesus precisou merecer ser o médium de Cristo. Ele não nasceu para ser o médium de Cristo. Ele nasceu como um daqueles que tinha a possibilidade de ser o médium do Cristo. Para ficar mais fácil, né, Michele? A moça do Niterói entendeu isso porque para ela acha que isso é novo, né? Essa história de ter muitos Jesuses. Sim, é novo. Não sei se entendi. Então, depois eu explico melhor quando nós for lá, né? Ou então, se ela quiser, depois esse fala, pai. Continua. Isso. Continuando a ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, a fé... Ai, não estou conseguindo falar. Pode falar daí. Tanta respiração. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm não vale nada. Aí eu perco a voz. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se é assim, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Então, se não há essa vida depois da vida, a fé que você tem, ou seja, a confiança interna que você tem a Deus, não vale nada. Veja, você precisa confiar em Deus e se entregar a Ele para passar pelas suas situações negativas, a decepção que você falou, com amor, com felicidade. Você precisa entender que Deus está lhe amando, lhe dando aquela situação, para quê? Para que você se aprume, se você se limpe e vá viver essa nova vida
num estado de graça, num estado de felicidade plena. Agora, se não há outra vida, que confiança é essa? Eu vou querer nessa. Vou querer agora. Então eu não posso me entregar a Deus, porque eu não entendo essa vida como preparatório para outra vida. É isso que a diferença. Aquele que compreende e que tem fé em Deus, sabe que essa vida é um simples preparatório para outras vidas. Para outra vida, para a vida espiritual. Agora, se não há outra vida, você está se preparando para quê? Para morrer? Então vamos gozar tudo agora. É essa consciência de que existe a ressurreição, ou seja, de que existe uma vida espiritual ativa, com uma consciência diferente dessa que nós temos hoje, num mundo diferente deste que nós vivemos hoje, que vai nos levar a vivenciar com amor todas as situações da vida. Se eu não tiver essa consciência, não adianta nada. Porque eu não vou conseguir viver. Eu vou querer agora, vou querer já. Agora, se eu tenho a consciência da outra existência, a entrega é muito mais fácil. Porque eu me entrego até querendo ganhar, não nessa vida, mas ganhar em outra vida. Ficou claro isso? Então, principalmente para aqueles que acreditam na vida depois da vida, é bom lembrar disso. Você tem outra vida. E que essa nova vida será marcada pelo que você faz nessa. Então, entender que essa vida é simplesmente um cursinho preparatório para você viver outra vida. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É mesmo, né? Se a sua fé em Cristo é para essa vida, você é uma pessoa infeliz, sabe por quê? Você vai morrer crucificada, você vai ser criticada, você vai ser acicaiada, vão bater em você, vão cuspir em você. Se a fé que você tem em Cristo é só para essa vida, acredite que a sua vida será isso. Então não adianta nada você ter essa fé. Ficou claro isso? Então, se você quer viver Jesus, você tem que viver Jesus na certeza de uma nova vida. Agora, viver Jesus para essa vida não adianta de nada. Volto a repetir. Hoje a grande mensagem do Paulo foi essa. É que nós precisamos colocar o amor em prática. Vamos ler mais um pouquinho, filho. Só mas dá para acabar isso? Não dá. Até aqui, ó. Então tá certo. Então nós continuamos amanhã, né? Posso ler um pedacinho aqui que ainda está falando de ressurreição. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E isso é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também a ressurreição veio por meio de um homem. Isso. A morte surgiu através de um homem, ou seja, através da humanidade do ser. É quando Adão se transforma em humano. Aí nasce a morte. Porque só morre quem está aprisionado em matéria carnal mais densa, na humanidade. E a salvação veio através de um espírito humanizado, através do Jesus que se ligou ao Cristo. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo. Quer dizer que Adão trouxe a morte e o Cristo a ressurreição. O que é Adão? A humanização de um ser. Porque até ele ser o Adão, o ser humano Adão, ele era um espírito. Espírito não tem nome. Então, quando o espírito se transforma em Adão, ou seja, quando ele se humaniza, nasce a morte. E a morte, o fim da morte também veio através de um espírito humanizado. O Jesus, um espírito humanizado através do Cristo, ligando a ele. Assim como todos morrem por estarem unidos com Adão,
assim também todos ressuscitarão por estarem unidos com Cristo. Isso. Assim todos aqueles espíritos que alcançam a morte física por estarem ligados à humanidade, Adão, encontrarão a salvação por estarem ligados a Cristo, Jesus Cristo, um ser humano. O que isso quer dizer? Veja, olha bem. Você encontra a morte por estar ligado por ser humano, por se transformar em humano. Mas só alcança a salvação na humanidade, num ser humanizado, o Jesus Cristo. Qual a diferença entre Adão e Jesus Cristo? O Adão era espírito e se humanizou. Cristo era humano e se espiritualizou. Então, qual a diferença entre Adão e Jesus Cristo? Adão trouxe a morte, Jesus a vida. A diferença é que Jesus Cristo dizia: Pai, afasta de mim este cálice, mas se for possível que seja feita a vossa vontade. E Adão dizia: eu quero dizer o que é bem e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Eu quero ter o poder de definir as coisas do mundo. Enquanto Cristo, Jesus Cristo, abriu mão deste poder. Entregou a Deus. Então, através de Adão, ou seja, através dessa busca do poder de definir as coisas, eu alcanço a morte. Mas quando eu começo a viver como Cristo, abrindo mão disso e louvando a Deus a todo momento, eu alcanço a ressurreição. Ficou claro isso? Ficou claro isso para a moça do Niterói? Eu paro por aí, porque é um negócio muito difícil, né? Então tá certo. Por menos assim é um negócio bem complexo. Deixa ela disse que ficou Até que claro. demora um pouquinho, mais ou menos. Amanhã vai ficar mais claro que de hoje até Giacheta, nós só vai falar de ressurreição. Dessa ressurreição, inclusive tecnicamente o Paulo fala disso. E aí nós vamos falar. Agora o importante é compreender essa passagem. Você tem que, para saber quem é Adão, você tem que voltar lá na Gênesis e entender o pecado original. Ou seja, aquela coisa de querer abrir os olhos e ser igual a Deus. Esse é o Adão. E o Jesus Cristo é aquele que disse sempre: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no chão. Então eu abro mão do meu poder de saber o certo e o errado, o bonito e o feio, e entrego a Deus esse poder. O Adão queria ter o poder de Deus. Por isso ele se humanizou. E Jesus, ao contrário, entregou esse poder a Deus. Devolveu esse poder que sempre foi de Deus a ele, né? Isso. E aí ele se espiritualiza. Essa é a definição perfeita de como você alcança a ressurreição. Se você vai alcançar a morte através do Adão, ou seja, você vai ter que entrar no processo de encarnação, porque você é um Adão, a saída para o processo de encarnação é você ser um Jesus Cristo. Interrompe o ciclo da encarnação. Interrompe o ciclo da encarnação. Como o Krishna diz, na hora que você abrir mão da sua intenção, você acaba com o ciclo de encarnação. Como o Buda diz, na hora que você abrir mão das suas paixões e dos seus desejos, você alcança o Nirvana, não mais encarna. Todos os mestres ensinaram a mesma coisa. Não tem jeito. A filha está perguntando se você compreendeu melhor agora, moça do Niterói. Disse assim: faz o aqui e fala com isso. Nirvana é o céu, é o paraíso. O Buda chama o paraíso de Nirvana. Tá? Mas é só o nome. Só o nome. Disse que ia Se preocupa não. Quando tiver que vir, eu trago. Tem pergunta, filha? Não, tá tudo certo.
A Eliane ficou com uma dúvida ontem sobre a questão que o senhor falou que haviam vários Jesuses, né, como o senhor falou. Ela gostaria que o senhor explicasse, como o senhor explicou para a gente da outra vez, né? Isso. Então, a história é a seguinte. Jesus é um espírito, Cristo é outro espírito. Jesus nasceu, a carne nasceu, ele viveu até os 32 anos, e aí ele vai para o Rio Jordão, onde ele é batizado e se junta com o Cristo, que é a pomba que desce do céu, o Espírito Santo. O Cristo, outro Espírito, o governador geral do universo. Só que, do planeta Terra. Só que essa missão, pela sua importância, não poderia ficar presa a um só espírito encarnado. Vamos supor que o Jesus, aquele espírito que encarnou com o nome de Jesus, falhasse na sua vida. Aí não aconteceria todo o processo, porque aquele falhou. Agora, então para isso, haviam diversos espíritos aptos a se ligarem com o Cristo. E na hora precisa, aquele que se ligou era o que estava mais pronto para executar sua missão. É isso que eu disse. Mas existiram diversos espíritos que vieram com a possibilidade de executar aquela missão. Ficou claro, a moça do Niterói? Eu tenho 3 dúvidas aí nas coisas que o senhor falou. Quer chegar mais por causa do microfone? Primeiro, na hora que vocês estavam falando, falou do Cristo como governador do universo, depois ela mudou da Terra. É do sistema solar. Né? Uma coisa também com relação ao processo do nascimento de Jesus, certo? Pelo conhecimento que eu tenho, o único que teve aquele processo de nascimento, da forma como estava escrito no Antigo Testamento, foi o Jesus que nós conhecemos. Mas não existia, se ocorresse de outra forma, o Antigo Testamento estaria errado? Não. Veja, você colocou direitinho. O único que você tem notícia daquele processo do nascimento da mulher não fecundada pelo homo foi esse. Mas todos os outros médiums vieram com a mesma coisa. Do mesmo jeito? Agora só não foi, vamos dizer assim, estoliado, porque os outros não entraram, não fizeram a função Jesus Cristo. Se outro tivesse sido feito, a história seria a mesma e você não conheceria desse espírito, conheceria de outro. Ficou claro? A Eliane está perguntando, então Jesus não nasceu com o Espírito Cristo encarnado? Não. Jesus, nenhum espírito nasce santo. O fato de nascer já traz consigo a formação de um ego, de uma personalidade. E todo espírito, para exercer a função maior para a espiritualidade, precisa vencer o seu ego. É o que nós chamamos de despertar. Todos aqueles que alcançaram a santidade despertaram durante a vida e nasceram durante a vida. Mataram o homem velho e fez nascer o homem novo. Então, se não tivesse isso, não teria valor. Porque senão você diria, você vai nascer o pulo, para você é fácil. Eu quero ver você vencer numa vida. Então, por isso, todos vêm
para vencer e, ao vencer, assumir a sua missão espiritual. Ficou claro, moça do Niterói? Mas o que foi profetizado seria um procedente da raiz de Davi, não foi isso? Olha, que Davi não teve um filho só. A família de Davi, entre Davi e Jesus, era muito grande. Vamos dizer assim, seria um Souza na terra de vocês. Quantos Souzas existem? A família de Davi era muito grande. Outros, aqueles que nasceram e não vingaram, também nasceram na família de Davi. Quer dizer que todos, então, com essa possibilidade de receber o Cristo, eram da família de Davi, foi isso que o senhor falou? Sim, porque estava escrito no Velho Testamento de que viria da casa de Davi. A Eliane está perguntando se esse Jesus seria uma reencarnação de Elias. Não, a encarnação de Elias é João Batista, Que anunciou Jesus. que está escrito que o Jesus, o Cristo, que o Salvador seria anunciado por Elias. E João Batista anuncia Jesus Cristo. Então, o Elias é João Batista, não Jesus Cristo. Ele é o anunciador, não o Salvador. Tá, você entendeu que é isso mesmo. Pequenininho, tem mais perguntas? Tem, mas uma dúvida com relação a um detalhe, mas pode causar algum tipo de desencontro. O senhor falou que Jesus foi batizado aos 32 anos. Isso. Não seria aos 30? Pequenininho, não é o problema, né? Não é o problema se discutir se foi 32, se foi 30, até porque não foi com 30 que ele começou. Isso é o que vocês acham. Sim. Até porque vocês acham que Jesus era um jovem aos 30 anos. E naquela época, viver 30 anos era um milagre, que morria muito mais cedo, porque havia as pragas, havia as doenças incuráveis. Então, esse detalhe é curiosidade besta, pequenininho. As meninas. Não é o Cristo histórico que nós está procurando. O que nós está procurando é entender a missão. E quando eu ensino essas coisas do Jesus, é para vocês compreenderem que ele não nasceu ponto. Ele era um médio, mas mereceu receber a missão porque ele venceu a vida. Senão também não teria recebido, seria outro. É só para deixar esse ponto claro. Por isso é que eu estou falando. Não para nós tentar descobrir esse Jesus quístico, ou esse homem Jesus. Já que a Eliane faz uma outra pergunta, os possíveis de Jesus morreram ao nascer? Se morresse ao nascer, esse já seria de cara antes de vencer o eleito. Eles nasceram, viveram, foram cumprir, vamos dizer assim, cumprir as provas e fazer missões secundárias, vamos dizer assim. Como ele não estava pronto para a missão principal, sempre há uma outra que Deus podia colocá-lo para fazer. Ficou claro a questão do Jesus, dos Jesuses e do Cristo, e do Jesus Cristo? Ficou claro a moça do Niterói? Demora um pouquinho para eu responder depois, para eu chegar. Ela disse que não, mas acho que isso vai para o lado histórico, melhor deixar para depois. Tá certo. Então vamos continuar o estudo do Paulo, não é isso? Da carta aos Coríntios 1. Aonde nós está, Fia? Capítulo 15, versículo 20. A gente começou ontem, mas vamos repetir o início, senão vai perder o sentido. Isso. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E isso é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão. Isso. Então, a garantia que você tem de que há uma vida espiritual depois da vida carnal é exatamente o fato de que o Jesus Cristo conseguiu entrar nessa consciência.
Ele saiu da carne e continuou vivo, tanto que aparece para muita gente. E como nós disse ontem, isso tem que ser para vocês a realidade da vida, a busca da vida. Viver a vida material como um cursinho preparatório para a vida espiritual. E não de viver a vida material simplesmente pela vida material. É a única coisa que você tem que taxar como objetivo de vida é alcançar a ressurreição, ainda em carne. Alcançar a ressurreição ainda em carne. A consciência espiritual ainda na carne. Saber-se espírito ainda na carne. Viver esse mundo como mundo espiritual e não como mundo material. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também a ressurreição veio por meio de um homem. Assim como todos morrem por estarem unidos com Adão, assim também todos ressuscitarão por estarem unidos com Cristo. Isso foi o que nós falou ontem. Adão é o espírito humanizado. É o espírito que quer saber, conseguir distinguir o que é bem e mal, o que é certo e errado, o que é bonito e feio. E quando o espírito se une a isso, ou seja, se une a essa humanidade, nasce um processo, começa o processo de nascer e morrer, o ciclo da encarnação. Agora, o ciclo da encarnação, ou a morte será vencida, quando você se unir a Cristo, aquele que abandonou todo o poder de saber o certo e errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo, e devolveu a Deus. Aquele que se subordinou a Deus, que dizia assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. Esse é a antítese do Adão. Então você entra na encarnação quando se humaniza, quando se adaniza, quando vira Adão. E você sai do ciclo de encarnação quando se vira Cristo, se quistica, não é isso? Não, é da consciência quística. Ou seja, quando você abre mão da sua capacidade de saber as coisas. Porém, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Fia, lê de novo isso. Porém, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Isso, agora, presta atenção nisso. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. A volta do Cristo, esperada como marca do início da nova era, do mundo de regeneração, ou seja lá o nome que você der, a marca será a destruição dos poderes religiosos, ou seja, da religião. Quando Cristo voltar, ele destruirá todas as religiões e tomará o poder que hoje está na mão dos religiosos e entregará a Deus. É o que nós estamos tentando ensinar para vocês. A verdadeira religião é Deus. Não é intermediário, não é Jesus Cristo, não é Buda, não é Krishna, não é nenhum desses. A verdadeira religião é Deus. É por isso que no primeiro manifesto nós viemos para devolver a batuta a Deus
e a nenhum outro cheiro encarnado. Esta é a primeira marca do novo tempo, a destruição dos poderes religiosos e a religação de todos os espíritos direto com Deus. Ficou bem claro isso? Jesus é caminho, não é destino, não é fim. Ele é o caminho que leva a Deus. Ele não é o Deus. Krishna é caminho que leva a Barra, mas Krishna não é Deus, não é Barra. Ficou claro isso? Ficou claro a moça do Niterói? Ela tinha falado que estava sem som. Se ela responder agora, perguntou, senão... Sim, vem cá. Então voltou. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça que ele domine todos os inimigos. Isso, veja. Cristo tem que reinar, ou seja, tem que existir a religião católica, a religião protestante, o Krishna tem que reinar, o Buda tem que reinar, ou seja, tem que existir a religião hindu, tem que existir a religião budista, até que todos os inimigos sejam conquistados. Aí sim, tudo será entregue a Deus, e não mais a Cristo, e não mais a Buda, e não mais a Krishna. O último inimigo que será vencido é a morte. Isso. O último inimigo que será vencido é a morte. O que quer dizer, filha? O ciclo da encarnação. Esse era o último inimigo de Deus. Porque antes Paulo já tinha nos dito, o ser humano é inimigo de Deus. Então o fim do ciclo de encarnação é a última coisa que acaba lá. E quando houver espírito precisando de encarnação, continuará havendo encarnações. Não é o ser humano que é inimigo de Deus, é o ser humanizado. O ser humanizado. O ser Quem está vendo pela primeira vez, o ser que se acha humano e não espiritual. Mas essa fase não é minha não, é de Paulo. As escrituras sagradas dizem, Deus fez que ele dominasse todas as coisas. É claro que as palavras, todas as coisas, não incluem o próprio Deus, que faz que Cristo domine tudo. Então veja, Cristo domina tudo, menos Deus, que é aquilo que nós já conversou. Qual é o sentido? Cristo é o governador geral do sistema solar, no qual a Terra está vila, pertence. Aqui ele faz, mas ele faz como eco de Deus, porque ele não domina Deus, Deus domina Cristo. Então Deus diz, faça isso, e Cristo diz para o outro, faça isso, o outro diz, faça isso, o outro diz, faça isso, e um vai lá e faz. Ficou claro? Mas Cristo não pode fazer nada que Deus não comande que seja feito. E nós já estudou que Deus não comanda nada porque quer, mas é obrigado a lhe dar o resultado das suas obras, ou seja, o seu karma. Então, quando Deus diz a Cristo, faça isso, é porque ele já descobriu o karma e mandou Cristo fazer o que você precisa e merece. A pergunta da Eliane, os ciclos de encarnação terminarão quando acabarem as religiões, ou seja, quando o poder for devolvido a Deus? O ciclo da encarnação acaba a religião acaba não porque vai acabar o ciclo da encarnação, mas o ciclo da encarnação vai acabar para a prova de expiação, porque depois vem regeneração, aí é outra coisa. Mas esse ciclo vai acabar quando todos que estiverem no planeta Terra se ligarem direto a Deus. Então eu não posso dizer quem que nasceu antes, ou quem vai morrer antes, se o ovo ou a galinha. Porque vai acabar o ciclo da encarnação na hora que acabar a religião. Mas a religião vai acabar quando acabar o ciclo de encarnação.
é praticamente as duas coisas juntas. A elisião como eligação ao mestre, não como eligação a Deus. Essa não vai acabar nunca. Ficou claro? Quer dizer, quando o ser evoluir a ponto, né, de... Entendeu? Aqui. Eu não entendi como você falou isso. Eu tô querendo... Já que eu não entendi, eu tô querendo mostrar. Quando o ser evoluir, filha, ele vai deixar de exar para Cristo. Vai deixar de ver Cristo como Deus. Vai deixar de ver Krishna como Deus. E vai entender que eles são intermediários. Aí ele não vai para uma igreja rezar para uma cruz. Ele vai para uma igreja e reza para Deus. Mas aí a igreja católica vai rezar para Deus, a igreja evangélica vai rezar para Deus, a igreja budista vai rezar para Deus, todos vão rezar a mesma coisa, a mesma elisião, a elisião Deus. Pergunta da Eliane. Então, continuarão as encarnações porque virá um novo ciclo? Sim, quando mudar como se fala, mudar a intenção, o sentido da encarnação, agora para se exenelar, não mais para povoar e espiar, começa um novo ciclo, aonde você vai precisar lutar para vencer alguma coisa. E olha, essa segunda agora seria, vamos dizer assim, o primeiro ano primário, porque você está na pré-escola ainda. Agradeço. Agora perdi. 20. Ok. Tá, achei. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então ele mesmo, o Filho, se colocará debaixo do domínio daquele que fez que ele dominasse todas as coisas. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Isso, perfeito, é o que nós estamos ensinando há 5 anos. E desculpa, nós estamos falando há 5 anos, mas Paulo está falando há 2000. E foi. Aí ele colocou lá, pobre de mim, Eliane, todos nós aqui fizemos o mesmo comentário. Ai, ai. Versículo 29. Agora, quanto às pessoas que se batizaram pelos mortos, pergunto o seguinte: se os mortos não ressuscitam, por que é que essas pessoas se batizam por eles? O que quer dizer isso, Pai Joaquim? As pessoas que se batizam pelos mortos, o que quer dizer isso? As pessoas que entram em contato com a espiritualidade pelos espíritos do mundo, pelos devas. Se as pessoas não se ressuscitam, veja, filha, quando nós falamos em não ressuscitar, nós estamos falando de todos, não é isso? Então, veja, se o Cristo, se não há ressurreição, ninguém fez ressurreição. Não é isso? Então, por que você reza para santo? Porque se não há ressurreição, o santo não teve ressurreição. Então é isso que está sendo explicado neste pedaço. É que já que alguém virou santo, é sinal de que há uma vida espiritual fora da carne. Então a Igreja Católica, por exemplo, que não aceita a vida depois da vida, ela manda você rezar. Ela manda você rezar para um Santo Antônio. Agora, se não há vida depois da vida, Santo Antônio não está vivo, você vai estar rezando para quem? Então, é essa... Como é que se fala, porque incongruência de você não acreditar que existe vida depois da vida, ensinar o seu fiel a rezar para alguém que está morto. Porque a Santa Teresinha está viva lá no céu, ajudando os outros, e eu, que sou um pobre coitado, não posso estar vivo lá no céu. O que ela é melhor do que eu? Então esse pedaço é muito importante para nós entender que eles chamam de dogmas. Mas se dogma, para mim, é besteira. Se
não há vida depois da vida, por que os santos estão vivos e eu estou morto? Essa é a minha pergunta. Compreendeu? E quanto a nós, por que é que estamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso é pelo orgulho que tenho por vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lutei aqui em Éfeso como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por motivos humanos, o que foi então que eu ganhei? Isso. Veja, o planeta está cheio de missionários, de espíritos que trabalham pelos outros, sem ganhar para si. Se não há vida depois da vida, para que você vai dedicar a sua vida em ajudar o outro? Vamos pensar nos padres, vamos pensar nas feiras, que dedicam a sua vida a ajudar o outro. Para quê? Se ela não tem nada a receber depois da morte, vai morrer igual a todos os outros e vai ficar lá morta? Para que viver a vida desse jeito? Sabe, não tem lógica você não acreditar que não existe vida depois da vida. Não há lógica em viver. É melhor dar um tiro na cabeça agora. Porque todo o ensinamento dos mestres só serve para uma coisa, para você conquistar essa felicidade depois da vida. Agora, se não há vida, você vai dedicar a sua vida a quê? A nada? A servir ao próximo e perder a sua vida? Quem serve o próximo pode até não esperar, mas tem a certeza que haverá um outro lugar onde ela com certeza alcançará o que está abrindo mão aqui. Pode ir, porque se não tiver pergunta lá, né? Se é verdade que os mortos não ressuscitam, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Voltem a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. A vida séria e direita é a vida voltada para a glória depois da vida. E o pecar é viver a vida material para gozar o prazer já. Para envergonhá-los, digo isto: alguns de vocês não conhecem Deus. Olha o que Paulo está falando. Para envergonhar vocês, eu digo bem claro, algum de vocês não conhece Deus. Principalmente aqueles que batem no peito para dizer que servem a Deus, mas na verdade querem se servir de Deus. Querem ganhar poder com Deus, querem ganhar fama com Deus, querem ganhar vaidade com Deus, querem ganhar elogio com Deus. Servir a Deus é não buscar nada para si. E aquele que busca para si, seja ele mesmo ou a elisião dele, não está servindo a Deus. Como Jesus Cristo nos ensinou, ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo, né? Salve, doutora. Você está boa? Obrigado por ter vindo, viu? Salve, moço. Tudo bem? Então vamos, pequenininho. Depois nós falamos, viu? Não sabemos. A ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará: de que maneira os mortos ressuscitam? Que tipo de corpo terão? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que está semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer.
Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro, e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, e há outro que pertence aos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é enterrado, é um corpo mortal, mas quando ressuscitar, será imortal. Quando ele é enterrado, é feio e fraco, mas quando ressuscitar, será bonito e forte. Quando é enterrado, é corpo material, mas quando ressuscitar, será corpo espiritual. E agora nós chegou no ensinamento perfeito. É preciso nós entender que isso está ensinado no livro dos Espíritos, que existem dois corpos. O corpo material, essa carne que vocês veem, e o outro que se chama perispírito. Então, que eu diria até que este corpo que você vê, o corpo carnal, não é um corpo, é uma roupa que você veste em cima do seu corpo espiritual. Então, quando houver a ressurreição, ou seja, a vida depois da vida, você viverá no seu corpo espiritual, no perispírito. Este corpo morre, mas o outro nasce do moer deste corpo. Ressurge, sai de dentro deste corpo. Paulo, eu disse ontem brincando, é o primeiro espírita, porque ele já fala na existência do perispírito, ele já fala na vida espiritual depois da morte, como uma vida existencial, e combate o não haver, você ficar dormindo, e já fala que essa vida, o espírito tem um corpo próprio, que surge quando esse corpo morre. Esse é todo o processo de morte narrada pelo Espírito da Verdade a Kardec. Não é novidade alguma, mas Paulo falou 2000 anos antes do que o Espírito da Verdade falou a Kardec. E os Kardecos, os espíritas, dizem que não há ressurreição. Enquanto Paulo explica a ressurreição exatamente como Kardec explica a volta do espírito ao mundo espiritual. O problema não é o que está escrito. O que separa as religiões não é o que está escrito. É cada um querer ter uma religião e dizer que a sua religião é dona da verdade. É isso que separa as religiões. É querer servir a religião e não servir a Deus. Usar a religião para servir a Deus. Porque na hora que você entender que existe um só Deus e que tudo é emanação dele, você espírita vai ler as cartas de Paulo, mesmo que não esteja escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Você católico vai ler o livro dos Espíritos, mesmo que não esteja escrito na Bíblia. Porque tudo é emanação de Deus. Então o problema não é você dizer, essa religião está certa, essa religião está errada. O problema é você querer servir a sua religião. É você achar que a sua religião está certa, que a sua religião é a boa, que o que você está vivendo é que é o certo. E que todo o resto está errado. Esse é o problema, porque aí você serve a sua religião, serve ao seu mestre da sua religião, serve aos homens da sua religião, como padre, bispo, pastor, médium, seja o que for. Mas quando você serve a esses, você não serve a Deus. Porque quem separa a religião não serve a Deus.
Ficou claro, Luiz? Ficou claro? Você já pode fazer pergunta a hora que quiser, né? Não tem problema algum. Não é porque tem essa coisa aqui que vocês não podem fazer pergunta não, viu? Ficou claro, filha? A moça do Niterói tem pergunta? Isso eu já falei lá mesmo? Não. É claro que se há corpo material, então tem de haver também corpo espiritual. Olha o Paulo dizendo que o espírito não é o ser humano. Porque se há um corpo material e tem que haver um corpo espiritual, ele está dizendo, existe um ser humano e existe um ser espiritual. Agora, a igreja que é apostólica, no estudo apóstolo, deixa eu só dizer uma coisa, eu não estou criticando a Elisião. Estou criticando a Elisião como hoje ela é passada. Isso é diferente. Não, mas a igreja católica sabe que existe a alma. São coisas esquecidas. Não, a alma você vai vir lá no dia que você nascer de novo. Se você morrer bem, se você sair da carne bem, em paz com Deus, você vai dormir. Mas não é essa a questão. A questão é que eles falam que tem uma alma, que Deus se transforma na minha alma. Isso, mas a sua alma não está aqui dentro, está lá em algum lugar. Que você vai vir lá a alma depois que morrer. Você vai vir lá a alma depois que morrer. O que ele está dizendo é que já existe um corpo espiritual e um corpo material. Ou seja, existe um espírito e existe uma matéria. Ele separa as duas coisas. E ele falou a mesma coisa, que eles admitem o espírito, né? Que eu chamei de alma, que é a mesma coisa. Mas admite o espírito para você depois da vida, não agora. Não junto as duas coisas. Você vai virar a alma depois que morrer. E assim mesmo, se você viver muito bem, que é o que eu estou dizendo, você vai viver lá a alma depois que ressuscitar com Jesus Cristo. Na volta de Jesus, que até lá você está dormindo. Olha, a Eliane está dizendo aqui, se indo dormir ou não, é um ser espiritual. Acho que a diferença é que fazem depois de morto, é o que fazem depois de morto. O espírito descansa quando morre. Que eles acham, né? Isso que eles acham, mas o Paulo já nos disse que há ressurreição, vida, existência, atividade depois da morte. Que essa é a ressurreição de Cristo. Espero que se aproximar menos, gente, que não está aguentando ficar muito muito. Abre aqui, filho. Mas abre, está dentro que quem está do lado de lá não aguenta. Tá certo. Daqui a pouco eu pego a voz, né, ontem. Ontem falando. Porque as escrituras sagradas dizem, o primeiro homem, Adão, foi criado como ser que tem vida. Mas o último Adão é o espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. Até a posição do corpo, o corpo espiritual dentro do corpo material, o Paulo falou. Primeiro vem o material, depois vem o espiritual. E não é o corpo que dá vida, mas é o espírito que dá vida. Todo o ensinamento do livro dos Espíritos está aqui. O primeiro Adão foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Isso. Quem é o Adão que nós estudou, filha? Ser humanizado. O ser humanizado. O primeiro Adão vem da terra, é o seu corpo. O ser humanizado, seu corpo. O segundo Adão vem do céu, que é o espírito. A junção espírito com corpo, para poder haver vida carnal. E aí ele diz mais. Agora, quem vive nessa carne pelo Adão carnal, ou seja, o ser humano, é da terra. Mas quem vive essa vida pelo Adão espiritual, o espírito fora da carne, é do céu. É exatamente o que nós estamos falando há 5 anos. E que o livro dos Espíritos fala, existe o espírito, e o ser humano é a junção de um espírito com uma carne. Agora, se você vive para a carne, você se transforma em ser humano.
Se você vive para o espírito, para a vida espiritual, você se transforma em ser espiritual, na carne. Então, a ressurreição não é preciso sair da carne, mas ela é alcançada quando você vive com a convicção de que você é um espírito e vive para o mundo espiritual. Agora, se você vive essa vida para a vida carnal, você não conseguirá ser espírito nunca. Nem depois da morte, porque você sai com a mesma consciência. Então, tudo que nós ensinou está aí nesse pedacinho. Há 2000 anos está escrito. O mesmo ensinamento que nós estamos trazendo. O problema não é viver na carne ou fora dela. O problema é para que você vive. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo há 5 anos e até hoje ninguém assumiu isso. Você vive para a matéria. Você vive para, como se fala, contentar o mundo material. Você vive para alcançar o prazer agora, já, hoje. E essa não é a vida de um espírito. O espírito vive para a glória eterna. Ele não se preocupa se ele está na carne ou se ele está fora dela. Ele não se preocupa se tem olho para ver, se não tem olho para ver. Porque ele não se liga às coisas do planeta. Ele não se atende às coisas do planeta. Ele está... Eu vou falar na palavra de vocês. Ele vive com a cabeça no mundo da lua. Porque ele está sempre preocupado em saber, será que isso será útil para a minha existência eterna fora da carne? Essa é a diferença. É você começar a repensar isso. Será que eu ter um carro é útil para a minha existência espiritual? Será que eu comprar uma casa é útil para a minha existência espiritual? Será que eu viver para corrigir os outros é útil para a minha existência espiritual? Será que tudo que eu faço tem alguma valia para o mundo espiritual? Veja, eu não estou dizendo que você não pode ter um carro. Eu estou dizendo que se você tem um carro, aprenda a lidar com esse carro sem depender dele. E se você não tem, não espere ter um carro para ser feliz. Seja feliz sem ele. Na verdade, viver para o mundo espiritual é se desligar das coisas da matéria. Ou seja, é não depender das coisas da matéria para ser feliz. Não depender de ter uma casa. Se eu tenho, ótimo. Se eu não tenho, ótimo. Não depender de ter um carro. Se eu tenho, ótimo. Se eu não tenho, ótimo. É você se libertar dessa prisão dos desejos, das paixões, das intenções individual. É isso que nós precisamos começar a entender. Quando se fala em alcançar o céu e alcançar a reforma íntima, ninguém está falando aqui em ser aquele santo de ficar parado igual os gurus hindus, não. Ou igual aos católicos, os padres e as freiras que fogem do mundo e vão se trancar dentro de conventos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é você começar a entender que você está aprisionado às coisas da matéria, dependente das coisas da matéria. Você vive para as coisas da matéria. Você vive para comprar o carro se não tiver. Você vive para manter o seu carro se tiver. Para quê? O carro vai acabar na esquina. Daqui a pouco você morre e onde vai ficar o carro? E o que você fez perdendo esse tempo todo cuidando do carro ou desejando o carro? De que valia teve isso para a sua vida? É isso que nós precisamos entender. Nós temos que se voltar para o espiritual. E se voltar para o espiritual não é simplesmente dar as costas às coisas materiais,
mas é de frente para a coisa material, não se aprisionar a ela. Essa é a diferença, porque muitos falam, você quer alcançar o reino do céu, doe todas as suas coisas materiais, de preferência para eu, né? Porque aí eu ganho. Não é isso. Não é isso. Você tem direito de ter casa, você tem direito de ter carro, você tem direito de ter família. Agora, o que você não pode é se escravizar essas coisas. É colocar essas coisas como o fiel da balança da sua felicidade. Depender dessas coisas para ser feliz. Porque senão, é uma felicidade inglória. Que adianta você depender de um carro, conseguir um carro para ser feliz, e você morre no dia seguinte e compra o carro? O carro ficou. E o que você fez durante 10 anos, 20 anos, esperando para comprar aquele carro? Parou no tempo. Não fez nada. Deixou aquele tempo se escoar pelos seus dedos, achando que você só seria feliz quando tivesse o carro. O carro é só exemplo, né? É isso que Paulo está nos ensinando. É preciso nós descobrir aonde eu me aprisiono. Para que lado eu estou virado? O que eu quero dessa vida? Porque, eu já disse, vocês estão no piloto automático. Deixaram de viver. Estão simplesmente passando o tempo. Porque se eu perguntar aqui, ninguém sabe para que vive. Por que está vivo? Para que quer viver? O que espera dessa vida? Ninguém pensa mais na vida. As pessoas hoje simplesmente vivenciam o dia que vai acontecendo. Em vez de entender que você está tendo uma oportunidade de conseguir alcançar a elevação espiritual. E aí começar a buscar e transformar isso no seu objetivo de vida. Como eu disse, não é deixar de trabalhar, não é deixar de ter família, não é preciso ser mendigo no meio da rua. É você aprender a viver com o mundo, sem depender desse mundo. E é por isso que Jesus Cristo fala assim, eu venci o mundo. E vocês, venceram o mundo ou estão sendo derrotados pelo mundo? Porque a verdade é essa. Vocês estão sendo derrotados pelo mundo. Porque estão perdendo a vida. Desejando, 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 desejando e nunca se contentando. Pode ir, pequenininho. Cadê meu discurso? Aliás, eu acho que o senhor sempre exagera. Quando o senhor fala, para que cuidar do carro? Eu tenho que cuidar do carro na medida que o carro foi Deus que me deu. Eu não posso me escravizar aos cuidados do carro, ok? Você não pode se escravizar ao cuidado do carro. Então você não tem obrigações. Se cuidou, cuidou. Se não cuidou, não cuidou. Mas quando você fica assim, eu tenho que fazer isso, eu não fiz aquilo com o carro, e agora o que vai acontecer com o meu carro, você escava dele. É a mesma coisa que eu disse, você não precisa ter carro. Ou você pode ter o carro. Você pode cuidar do seu carro. Você só não pode transformar aquilo no seu objetivo. Primeira coisa que você acorda de manhã, tem que limpar o carro. Que isso não é vida. Isso é morte. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... Para quê? Você não tem que fazer nada. Você tem que ser feliz, tem que viver. De ter a pergunta alguma aí? Aqui alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou bem claro, filha? Então também não é não cuidar do carro. É você não depender do cuidado do carro para ser feliz. Sempre o caminho do meio. É sempre viver a coisa do jeito que ela está. Não deixar que nada atrapalhe a sua felicidade. Assim como somos semelhantes ao homem feito da terra, assim também seremos semelhantes ao homem do céu. Meus irmãos, é isso mesmo que eu quero dizer. O que é feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade.
Compreendeu, filha? O que é feito de carne e sangue, ou seja, o que é feito de coisas materiais, não pode pertencer ao reino do céu. E o que é humano jamais será celeste. Então, se nós podemos falar com todos os conceitos humanos, com o que vocês chamam de humanidade. Quer ver uma coisa que é humana? Ter pena, dó dos outros, coitadinho dele. Isso é coisa humana, porque o que é humano não é celeste. Então lá não existe piedade, não existe dó, não existe pena. Porque todos sabem que todos estão vivenciando o seu karma. Lê um pouquinho o começo para ver como fala de carne e sangue. E a tia Fia pediu para ler de novo. A Márcia pediu para repetir esse último texto. Meus irmãos, é isto mesmo que eu quero dizer. O que é feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Compreendeu? Eu entendo isso no sentido que não se deve prender as coisas materiais dentro. As coisas materiais. Prender as coisas materiais. Deus está em tudo. Isso. Então a gente não pode levar ao pé da letra, senão a gente vai desprezar tudo que tem, por exemplo. A gente conhece matéria mais densa, terra, planta, cadeira, carro, e isso tudo também é Deus, porque Deus é tudo. Sim, mas você não pode se prender a essas Então, coisas. isso precisa ficar claro. Mas Não é que não somos no reino de Deus, pelo contrário, Deus está em tudo. Mas na hora que você colocar Deus, isso, mas na hora que você colocar Deus na cadeira, se você vê uma cadeira, não vê Deus, desculpa, ela não pertence ao reino de Deus para você. Ela pertence à terra. Se você não vê Deus na cadeira, ela pertence à terra. E tudo que pertence à terra não pode pertencer ao reino do céu. Eu não entendo assim, eu entendo que o reino do céu, o reino de Deus, é o universo, então tudo é o reino de Deus. Fia, mas Eu não consigo diminuir assim Então- como você está fazendo. então deixa eu dizer para você, o mundo é o que você vive. Você diz assim, a cadeira é Deus, mas você não vive com a realidade que a cadeira é Deus. Se não é Deus, por exemplo, se eu não consigo viver com essa realidade, eu consigo viver que ela está no mundo de Deus. Então ela é boa. Não tem por que eu desprezar coisa material para poder entrar no reino do céu. Mas você- Eu não tenho que estar presa Mas você a não, isso para ser feliz. mas você não fica triste quando morre o bichinho? Fico. Ele está morto, vivo no mundo de Deus. Por que você está triste? Mas tem outra coisa, por exemplo, então está mudando o futuro. Não, filha, eu estou querendo dizer uma coisa para você. Eu estou querendo dizer que eu não gosto quando generaliza assim, que o que é material não é de Deus. É, porque tudo é de Deus. Isso, tudo é de Deus, Só isso. desde que você ponha Deus nas coisas. Mas é Deus que fez tudo, tudo é dele. Fia, se é de Deus, mas se você não vê Deus nas coisas, você vai ver matéria. É por isso que você diz que a cadeira está suja, ou você diz que Deus está sujo. É porque você não pôs Deus na cadeira. Porque você diz que a cadeira é do mundo de Deus, mas você não vê Deus na cadeira. Porque você acha que genericamente você colocou. Mas Deus é Mas- soberano também, então eu não tô Isso, falando que Deus tá no isso, mas você fala deleguindo. Você está deleguindo o Deus que está no Deus. É isso que eu estou querendo mostrar. Para você parar de deneguir, você tem que particularizar o Deus em tudo. E não Eu generalizar. concordo com essa separação de mundo material e mundo espiritual. Não, isso É não mundo- existe. Uma Isso só matéria existe. mais densa e uma matéria menos densa. Isso. Pronto. Mas Então, entendi. precisamos colocar Deus em todas as coisas. Se não colocar, nós não conseguimos ver Deus nas coisas. Justamente nessa questão que ela colocou, que eles fizeram um asterisco e mandaram para o vocabulário, mandando para ver o que eles falam, o que é reino de Deus aqui. E aqui, Justamente a sua questão está com um asterisco aqui, tá? Reino de Deus. O asterisco ele manda ver o vocabulário. Aí fala que reino de Deus. Se quiser ver isso.
Não é. Não é. A reino de Deus para nós é outra coisa do que está escrito aí. E agora o Sandro parou. Ah, tá, me achei. E para continuar? Isso. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas num instante todos nós vamos ser transformados, num abrir e fechar de olhos, Isso. quando tocar a última trombeta. Isso. Nós nos transformará. Sair lá desta carne e ir lá para outra. Ou transformar lá a sua mente. Começar lá a ver as coisas espiritualmente. Ela vai tocar, os mortos ressuscitarão como seres imortais, e todos seremos transformados. Isso, a última trombeta é a última encarnação. Como assim? Quando você conseguir a transformação, você vai ressuscitar. Não vai haver uma ressurreição geral. É isso. Cada um atinge a ressurreição no seu momento. Então essa não é a mesma trombeta do Apocalipse? Não, não. Até porque o Apocalipse não estava escrito nessa época. Tá. Porque escreveu foi João, escreveu muito depois disso. Ela vai tocar, os mortos ressuscitarão como seres imortais, e todos seremos transformados. Porque o corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal, e o que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Compreendeu? O corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E o que vai morrer precisa se vestir com o que não vai morrer. Se você viver essa vida pela materialidade, você não alcançou nada. É preciso, para você vencer a morte, vestir o que é imortal. Assim, quando o corpo mortal... Por favor, leia essa bem alta e atenção muito grande nessa fase. Assim, quando o corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando o que morrer, não, e quando o que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é total. Você lembra o que nós falou? Na hora que você viver essa vida material com a consciência espiritual, é o fim da desencarnação. Na hora que você vestir esse corpo com que é imortal, a sua existência espiritual, na hora que você dominar a matéria pelo espírito, você sai do ciclo de encarnação, a morte acaba. Mas aí você acaba para... Acaba para o mundo de provas de expiação, depois vem outro. Acaba pro espírito. Acaba o ciclo de encarnação do espírito para a prova de expiação. Ou seja, você começou lá no Adão, você vai acabar na hora que você voltar a ser espírito. Ou seja, não querer mais ter os olhos abertos e a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E é da própria lei que o pecado consegue esse poder de ferir. É a crítica, o julgamento, a fama, a glória, sai da própria lei. Porque quando eu sei o que é certo e o que é errado, eu julgo os outros e digo que os outros estão errados e eu estou certo. Então eu tiro o pecado daí, porque eu julgo e tenho prazer. O prazer que está certo. O que dá poder a essa vida, ao ciclo de encarnação, é justamente o prazer. É aquilo que eu disse. A maioria dos espíritos querem encarnar para poder encontrar o prazer, porque só tem prazer aqui. Não tem prazer no mundo espiritual. Lá não existe isso. Lá existe amor, que é uma coisa completamente diferente do que satisfação e prazer. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo meio da vida do Jesus Cristo. Ou seja, passar pela situação de sofrimento sem sofrer.
Portanto, meus irmãos, continuem fortes e firmes. Estejam sempre ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que tudo que fazem no serviço do Senhor sempre tem proveito. Acabou.